Queridos irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula sobre epistologia. Nós estamos estudando as cartas bíblicas, né? Na ocasião, nós iremos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Filipenses, ok, irmãos? Então, olha, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre essa carta, porque essa carta aqui, ela tem um significado especial. Paulo tinha uma grande afeição por esses irmãos de Filipos. E ele vai apresentar isso de uma forma muito bela na epístola, ok? Então, essa carta, a carta aos Filipenses, é uma verdadeira declaração de amor e de gratidão do apóstolo Paulo pelos amorosos zelo, ou pelo amoroso zelo dos filipenses para com ele e para com os obreiros da casa do Senhor, né? Então, a igreja de Filipenses, era a igreja que ocupava no coração de Paulo um espaço muito especial. Na página 57 do módulo de vocês, lá na parte, no item 1, fala sobre o tema, diz assim: a epístola aos Filipenses foi chamada o mais doce dos escritos de Paulo e a mais formosa de todas as cartas de Paulo. O mais doce escrito e a mais formosa de todas as cartas de Paulo, na qual Paulo expõe o seu coração, né, em cada sentença brilha um amor terno, um sentimento muito profundo de Paulo por aquela igreja. Então, por toda a epístola respira-se o espírito do amor de Paulo para com os filipenses. E a atitude deles para com ele prova que este amor era mútuo, certo? Então, não se discutem questões nem se apresentam controvérsias. A carta é verdadeiramente uma declaração de amor e uma declaração mútua. Paulo, ele responde também de uma maneira recíproca o sentimento que aquela comunidade tinha por ele. Porque aquela igreja, queridos, foi um alento na vida de Paulo em momentos difíceis, e um deles, o momento em que ele estava preso, impedido de fazer a obra ali, preso em Roma. Então, a igreja de Filipenses era, sem dúvida alguma, uma igreja especial para Paulo, uma igreja que Paulo amava muito, tinha um carinho muito especial, um sentimento muito profundo. E isso é perfeitamente natural, né? Por exemplo, o nosso pastor, sem dúvida alguma, ele nos ama nossas vidas, ama a igreja aqui em Bateguara. Mas se perguntar para o pastor Aurélio se ele tem uma igreja especial no seu coração que marcou, e o marcou de uma forma profunda, impactante, sem dúvida alguma, ele tem, né? Isso não significa dizer que ele não ame as igrejas que ele já passou por elas e a igreja que ele está administrando. Mas há aquela igreja que nos marca. Eu tive o privilégio de dirigir recentemente uma congregação na rua São João, e aquela comunidade ali, aquela igreja, me deixou marcas profundas e eu tenho um sentimento muito grande por aquela igreja, um carinho, um amor por aquela igreja, porque é uma igreja que me marcou, né, em todos os sentidos. Da mesma forma como tem outras igrejas que eu passei e me deixaram marcas também positivas, mas a Rua São João, ela ocupa um lugarzinho mais especial em meu coração. Isso é natural. Se for perguntar para outros companheiros, né, e dirigentes de congregação, ele vai dizer: olha, eu passei por uma igreja que foi assim, muito boa, a igreja amorosa, caridosa, generosa, né? Sempre tem aquela comunidade que desperta mais em nós aquele sentimento de amor e de profundo sentimento de zelo, né? Então, e a igreja de Filipenses
foi uma delas. Paulo realça aqui na carta aos Filipenses, em cada linha, em cada capítulo, esse sentimento. E esse sentimento é recíproco, porque a igreja também ela corresponde ao sentimento de Paulo. Paulo trata aquela igreja de uma maneira carinhosa, não que ele não tenha tratado as outras igrejas também de maneira carinhosa e amorosa, mas uma coisa a se falar é que a carta aos Filipenses não há um conteúdo, por exemplo, admoestativo. Paulo não repreende aquela igreja, não há repreensões severas, não há. As outras igrejas que apresentam, por exemplo, desordens, né, desajustes, contendas, dissensões e tudo mais, sem dúvida alguma, Paulo escreveu para essas igrejas com o coração partido, com o coração magoado, com o coração dilacerado. Ele teve que escrever e por amor também, com amor, porém de uma maneira mais incisiva, mais enérgica, né? Mais dura. Já para a igreja de Filipenses, Paulo escreve de uma maneira mais doce, né? Suas palavras são palavras carinhosas para aquela comunidade. Então, deixa eu continuar aqui que eu achei muito interessante. Em lugar de pronunciar severas denúncias contra partidos, os partidos implicados, como na igreja de Corinto, crua uma atmosfera de união, acho que houve uma redigitação aqui no módulo, cria uma atmosfera de união e amor pelo uso frequente de palavras que sugerem comunhão e cooperação. Então, sem dúvida alguma, essas duas palavras marcam a comunidade cristã ali em Filipos. Comunhão e cooperação. Paulo também os chama de colaboradores, companheiros nos combates. Irmãos, que maravilha você encontrar uma igreja assim. Palavras semelhantes surgem da ideia de união, camaradagem, cria uma atmosfera de fé e adoração pela repetição do nome do Senhor. Então nós podemos ver aqui nessas palavrinhas que ocorrem de forma abundante, cooperação, comunhão, né? Essas palavras elas criam uma atmosfera de um ambiente muito agradável, de um ambiente muito generoso, de um ambiente muito amoroso. E essa era a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, irmãos, ela teve um papel fundamental no ministério de Paulo, por quê? Deixa eu passar aqui. Veja só. Mais à frente, mas eu já vou adiantar. Por que Paulo tinha um sentimento muito profundo por esta igreja? Primeiro, porque era uma igreja que não dava trabalho a Paulo. Não é? Uma igreja que não exigia de Paulo um posicionamento mais firme, mais duro. A igreja não apresentava facções, a igreja não apresentava divisões, a igreja não apresentava um comportamento inadequado, mas era uma comunidade verdadeiramente cristã. Os irmãos de Filipos eram de fato irmãos em Cristo, eram crentes, eram homens e mulheres, né, que demonstravam um sentimento profundo e sincero de amor, tanto um pelo outro, como pela liderança, certo? E essa igreja vai sustentar Paulo na prisão. Daqui a pouco eu falarei sobre o propósito, e esse é um dos propósitos, agradecer aquela comunidade pela generosa cooperação. Então, a cidade de Filipos, gente, ficava no norte da Grécia. Era uma província, era uma colônia grega, era uma cidade grega. Ela ficava ali localizada no norte da Grécia. Ela foi fundada por Filipe II. Né? Provavelmente, não sei se é esse Filipe II ou é o primeiro, que é o pai de Alexandre, o Grande. Então, outras cidades como... Deixa eu colocar aqui, deixa eu marcar. Deixa eu abrir aqui o ponteiro, viu? Pronto. Deixa eu mudar a cor. Então, nós temos aqui a cidade de Filipos, onde ela está. Nós temos a cidade de Antípolis.
nós temos a cidade de Bereia, né? Não está aqui no mapa, mas além da cidade de Filipos, Antípolis e Bereia, que faz parte da região aqui, ó, da Macedônia, nós temos também a cidade de Tessalônica, né? Nós temos a cidade de Apolônia. Então, havia outras cidades que compunham aquela região ali do norte da Grécia. Então, Filipos era uma colônia romana, mesmo sendo grega. Nós sabemos que os gregos foram dominados pelos romanos, portanto, Filipos era uma colônia romana. Era um importante centro mercantil. Estava situado no cruzamento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Não era uma cidade tão imponente, tão cosmopolita como a cidade de Éfeso, mas era uma cidade importante também por causa dessa posição que ela se encontrava entre esse cruzamento das principais rotas, das principais estradas que ligavam a Europa e a Ásia. Como qualquer cidade grega, a mitologia fazia parte, né, da cultura idólatra dos filipenses, né? O culto aos deuses. Perdoe-me, mas eu só lembrei agora de pesquisar qual a divindade que era cultuada em Filipenses. Aliás, em Filipos. Filipenses são as pessoas residentes da cidade. Qual era a divindade, o padroeiro? Cada cidade, nós sabemos que tinha os seus deuses, e como era uma cidade grega, é provável que tenha sido uma das divindades gregas ali, cultuadas na época, ok? Então, ó, quanto à autoria, sim, deixa eu... Não. Quando for falar sobre a ocasião, a gente fala sobre isso. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, né? Tá aqui. Menção à cidade, destinatários e remetentes. Aqui eu vou colocar uma interrogaçãozinha. Por quê? Veja só. Nós vemos aqui que Timóteo aparece. Timóteo aparece como sendo coautor da carta, né? Gente, ainda que Timóteo apareça aqui, nós sabemos que o conteúdo é de Paulo. A carta pertence a Paulo. E Paulo, ele já não desfrutava de uma... principalmente preso, né? Não desfrutava de uma saúde perfeita. E ele sempre precisava dos seus auxiliares, dos seus discípulos, para o auxiliar na tarefa da escritura das suas cartas. Por exemplo, Romanos, capítulo 12, versículo 22, diz assim: veja, minha versão, deixa eu ver aqui, peraí que eu estou num versículo errado. Peraí. Versículo... Aliás, gente, perdoe. É o capítulo 16 e o versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então veja, a carta de Paulo aos Romanos, e no finalzinho Tércio, que era um dos discípulos de Paulo, ele se auto-identifica aqui como o escritor da epístola. Ele foi um amanuense para Paulo. O conteúdo é de Paulo, o assunto é de Paulo. Porém, o escritor foi Tércio. Então, pode ser, por isso que eu coloquei aqui uma interrogação, pode ser que Timóteo tenha exercido essa tarefa, esse papel de amanuense para Paulo, né? Ou, né, conforme está aqui, ó, o nome de Paulo, de Timóteo, aparece junto ao de Paulo na introdução da epístola, apesar de Timóteo ser apresentado como autor, a carta
né, da carta, a autoria principal, sem dúvida alguma, pertence ao apóstolo Paulo. Então, certamente, Paulo tratou o assunto com Timóteo, seu discípulo, tratou os assuntos expostos na carta, ou que Timóteo tenha escrevido a carta, o conteúdo ser de Paulo, e Timóteo ter sido o autor. Aliás, o autor, a escritura, na verdade, o autor é Paulo, o escritor. Então, data e ocasião. Apesar das dificuldades para se referendar a data e o local da epístola aos Filipenses, os especialistas em Novo Testamento dizem que a carta ela foi redigida ali entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, provavelmente em Roma, uma vez que ele estava preso. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava encarcerado numa prisão e recebeu a visita de um membro da igreja em Filipos, chamado Epafrodito. Olha que coisa interessante. O texto da carta de Paulo aos Filipenses faz menção a este discípulo, esse residente, esse filipense chamado Epafrodito. Epafrodito fez uma visita a Paulo, né? Fez uma visita a Paulo na prisão, provavelmente para saber o seu estado, né? E diz o texto sagrado que Epafrodito adoeceu e a doença foi terrível. Foi uma doença, está lá no capítulo 2. Deixa eu ver aqui, capítulo 2. Quando Epafrodito faz essa visita, o versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Capítulo 2, versículo 27. Porém, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, o versículo 25, para pegarmos o contexto, diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão e cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, né? Angelos, o mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, é provável que as ofertas que a igreja enviava a Paulo em Roma, a igreja de Filipenses, era levada por Epafrodito. E uma dessas visitas ele adoeceu, o texto diz que ele adoeceu, né, e ficou gravemente doente, mas Deus teve misericórdia, e Paulo diz, teve misericórdia dele e de mim, para que eu não ficasse sob tristeza e sobre tristeza. Ou seja, já não basta estar preso, o coração de Paulo está triste, Paulo está preso, impedido de divulgar o evangelho. E já não basta ter que lidar com o encarceramento e ter que lidar com a morte de Epafrodito, seu companheiro em lutas. E aí Deus teve misericórdia, o levantou do leito, e na ocasião Paulo o envia a Filipos. E em qual propósito? Primeiro, para informar aquela comunidade seu estado, primeiro agradecer, na verdade, né? Primeiro agradecer pelas ofertas generosas que a igreja havia enviado por meio de Epafrodito. Segundo, informar o estado pessoal de Paulo no cárcere. E terceiro, né, transmitir à igreja, aquela congregação, a certeza, irmãos, a certeza do triunfo do propósito de Deus na sua prisão para levar a igreja de Filipos, como as outras também, a se esforçar e a conhecer melhor o Senhor, assim conservando a unidade, a comunhão e a paz. Então está aí o propósito, né? O propósito pela qual essa carta ela foi redigida àquela comunidade. Paulo ele esteve em Filipos na sua segunda viagem missionária, né, lá por volta do ano 52 depois de Cristo, sob a companhia com a companhia de Silas e Timóteo. Ele
fez essa segunda viagem missionária e chegou a Filipe. Quando ele chega em Filipe, cidade estrangeira, como nas demais cidades estrangeiras que ele chegou, ele, a princípio, procura sinagogas. Por quê? A fim de encontrar ali irmãos da diáspora que pudessem ouvir a mensagem do Evangelho. Um fato interessante, você pode encontrar essa história na segunda viagem missionária, ali capítulo 15, 40, já começa no capítulo 16, aquela visão do homem macedônico. No capítulo 16, que ocorre a segunda viagem missionária e de Atos dos Apóstolos, e a chegada em Filipos. Quando ele vai à sinagoga e lá ele não tem quem o escute, diz o texto sagrado que ele procura um lugar público à beira do rio. Está em Atos 16, 13. E é interessante que diz que o texto onde se costumava fazer oração. Aquele lugar passou a ser o local de oração, passou a ser o lugar para Paulo divulgar o evangelho. E ali muitas mulheres, por exemplo, foram até ele, e dentre essas mulheres, a famosa Lídia, a vendedora de púrpura de Tiatira, cidade da Ásia Menor. E o texto sagrado diz que ela se converte, né? E quando ela se converte, é Deus movendo o coração. É fantástico, irmãos, ver essas histórias, porque é Deus que faz isso. Quando Lídia se converte, ela convida o primeiro grupo de cristãos em Filipe a congregar em sua própria casa. No lar de Lídia, a igreja de Cristo ali em Filipos se desenvolve, floresce, cresce de uma forma maravilhosa, né? Então, os destinatários. Paulo chama os cristãos de Filipos de santos. A expressão hagios ali significa separado. É provável que quando Paulo fala sobre santos, o termo aí não é nem de conotação moral, ou seja, vocês são santos porque vocês vivem separados do pecado. Aqui, santo, hagios, é provável que seja no sentido de um povo eleito, um povo separado, um povo exclusivo para Deus. Então, aqueles que foram salvos e separados por Deus para viver uma nova vida em Cristo. Este era o tratamento comum dado por Paulo às igrejas. Você vai ver isso em Romanos 1,7, em 1 Corinto 1, 2. A comunidade eleita, a comunidade separada para viver uma nova realidade de vida em Cristo. Mas Paulo também faz menção à liderança da igreja, né? Nós vemos aqui a menção tanto a bispos como também a diáconos. A palavra bispo no grego, gente, termo bispo, tá aqui, bispos e diáconos. O termo bispo no grego é episcopos. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, viu? Episcopos. Episcopos. Então, a palavra bispo no grego é episcopos. A palavra diaconia, né, diáconos ou diaconia no grego, episcopos literalmente significa aquele que supervisiona. Episcopo é um supervisor. Episcopos é alguém que está sob a supervisão. Tanto é que essa partícula aqui, é uma preposição que significa sobre, em, ou seja, é alguém que está sobre o quê? Scopos, essa expressão aqui, scopos, significa supervisionar ou supervisão. Então, alguém sobre supervisão. Então, os episcopos, a princípio, eram os responsáveis
pelas igrejas, de supervisionar, eram superintendentes, certo? Nos tempos apostólicos, os episcopos ou os bispos cuidavam da igreja local e eram também chamados, né, de presbíteros, porque em Atos 20, aparentemente, parece-nos que são funções distintas, porque a palavra presbítero no grego significa ancião. Aqueles homens maduros ou velhos que faziam parte de uma liderança responsável pela tomada das decisões importantes da comunidade. Isso acontecia também na Antiga Aliança. E no Novo Testamento havia os anciãos, os chamados presbíteros, que eram homens responsáveis pelo ensino da palavra, por tomada de decisões. E os bispos eram os superintendentes, supervisores da igreja. Porém, é interessante notar que Paulo, em Atos 20, 17 ao 28, como em 1 Timóteo 3, 1 ao 7, Tito, capítulo 1, depois você pausa o vídeo e pega as referências, capítulo 1, do 5 ao 9, ele vai usar a expressão presbíteros e bispos no mesmo sentido, ou seja, como se fosse uma única função. Na Idade Média, na verdade, na Idade Média não, no século, deixa eu ver aqui, acho que é no século III. No século III, por volta do início do século III, aliás, século V por aí, né? Século III não, século V. A ideia de bispo passa a ser um responsável por um grupo de igrejas determinada no local, né? Era um responsável por um grupo de igrejas de determinada região. Ou seja, por exemplo, as igrejas da Ásia, exemplo, tinha lá um bispo. As igrejas em Roma, tinha lá um bispo. As igrejas em Antioquia, tinha lá um bispo. Em Constantinopla, tinha lá um bispo. Tanto é que lá por volta do século V, quando há as disputas para saber quem é o bispo supremo da igreja, né? O bispo de Roma ganha a disputa com o bispo de Antioquia, o bispo de Jerusalém, né? E o bispo de Constantinopla. E o bispo de Roma é colocado acima de todos os outros bispos. Mas no Antigo Testamento, no Novo, aliás, no tempo apostólico, o bispo era apenas um supervisor. Com o passar dos anos, o bispo passou a ser uma pessoa responsável por um grupo de igrejas de uma determinada região. Então, ó, e diáconos ou diaconia são aqueles que servem, né? Aqueles que estavam ali para prestar um serviço, uma assistência à igreja primitiva. Nós vemos que os bispos, assim como os diáconos, são mencionados aqui porque são a liderança da igreja de Cristo. E Paulo não apenas se refere à igreja como uma comunidade em si, mas também faz menção à sua liderança. Então, ó, para a gente, acredito que já está com mais de meia hora, não sei, em relação ao vídeo, para a gente não ficar muito exaustivo, gente, o vídeo ficar muito longo, então deixa eu adiantar aqui e ser bem sucinto na apresentação. Então, ó, ação de graças e petição pela igreja de Filipos. Eu dividi aqui esse ponto, nós dividimos aqui esse ponto sobre os principais assuntos por pelo menos 3 seções que aparecem de modo geral em toda a carta, que revela essa atitude de Paulo em relação à igreja de Filipos. Então, atitude de ação de graças e petição pela igreja de Filipos é o tema que predomina na introdução da epístola. Então, atitude de ação de graças e petição pela igreja de Filipos, oração por eles. É o tema que vai predominar na introdução. Então, nós iremos falar aqui, resumidamente, de as razões pelas ações de graça, uma oração de gratidão, uma oração de petição, ok? Então, razões pela ação de graça.
Quando Paulo ele diz aqui, ó, no versículo 3, agradeço a meu Deus todas as vezes, ou toda vez que me lembro de vocês. E por que Paulo agradece a Deus quando se lembra da igreja de Filipenses? É justo que eu assim me sinta, ó, ele responde no verso 7, a respeito de todos vocês, pois uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando. Gente, que coisa interessante. Paulo, a razão de Paulo lembrar dos filipenses nas suas orações, né, e agradecer a Deus, né, dar graças a Deus em suas orações pela igreja de Filipenses, e sua alegria, é porque a compaixão deles para com o apóstolo na prisão. Veja, ele faz menção, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer me prende, quer defendendo e confirmando. Deixa eu abrir aqui o texto, que aqui está resumido. Então veja, versículo 7, ele diz assim, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas alegrias, seja nas defesas e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, Paulo ele faz menção a essa igreja que cooperou com ele, que esteve com ele, né? Teve compaixão dele quando ele estava em prisão. Então, essas lembranças, sem dúvida alguma, fortaleciam o coração de Paulo. Paulo se sentia só, irmãos. Ele estava sozinho, mesmo com seus irmãos ali, os seus auxiliares, mesmo com Epafrodito, mesmo talvez com Timóteo, né? Ou alguns outros, né? Na verdade, eu não sei se Timóteo aqui está em Éfeso, ou está com ele, ou ele está só. Mas aí ele se lembra, né, dessa comunidade que ele formou ali quando ele esteve no ano 52, na sua segunda viagem missionária, que é uma igreja que lhe deu muita alegria, né? E uma igreja que cooperou com ele no evangelho, cooperou com ele quando ele estava preso, mandando recursos, mandando mantimentos. Então, sem dúvida alguma, a igreja de Filipenses, ela despertava em Paulo esses sentimentos, né, de ações de graça pela vida daqueles irmãos. Ação de graças e petição pela igreja de Filipos. Paulo lembra a experiência amarga sofrida juntamente com Silas em Filipos. Porque é aqui, gente, em Filipos, que Paulo é preso. E eles cantam por volta da meia-noite, está aqui o texto, está aqui o texto. Por volta da meia-noite eles oram, eles cantam e oram ao Senhor, e por intervenção divina eles são libertos. Então, eles foram arrastados à presença das autoridades, açoitados em público, condenados sumariamente e jogados no cárcere, tendo os pés atados no tronco, né, tá aí as referências. Essa dura experiência fez o apóstolo recordar o grande livramento de Deus concedido a ele, e Silas e ao carcereiro, né? Então, ó, além disso, para a gente encerrar, deixa eu ver aqui, o conteúdo está no módulo. Ações de graça e petição pela igreja, os filipenses participaram das aflições do apóstolo e proveram-no, inclusive, de recursos financeiros. Capítulo 4, ó, capítulo 4, versículo 15, né? Eu achei isso aqui muito, muito bonito. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Gente, olha o que ele diz: nenhuma igreja se associou com ele. E ele diz quando ele saiu da Macedônia, quando ele partiu da Macedônia, quando ele partiu de Filipos. Acontece isso, irmãos. Há igrejas, por exemplo, que se esquecem do trabalho feito, da cooperação, da entrega, do amor, do zelo do seu dirigente, do seu pastor, né, do seu líder. E Paulo diz aqui: nenhuma das igrejas, quando ele partiu da Macedônia, se associou com ele, né, no tocante a dar e a receber, a contribuir para que ele pudesse
sobreviver e continuar a obra, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, meu coração arde em ver uma igreja dessa postura. É por isso que Paulo tratou essa igreja com muito carinho e respeito, porque uma igreja que não se esqueceu de Paulo. Paulo não estava presente, Paulo estava fazendo a obra, Paulo foi preso, mas a igreja não se esqueceu do apóstolo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É nesse texto que tem aquela declaração maravilhosa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Meu coração aqui, irmãos, arde, porque ver o tratamento dessa igreja com o seu apóstolo, uma pessoa que dedicou a sua vida, que entregou toda a sua vida para o bem daquela igreja. E quando aquele homem se viu no aperto, nas dificuldades, a igreja não se esqueceu dele. A igreja se associou a ele. Ele faz menção aqui, eu acredito que quando ele faz menção isso aqui, ele faz menção com profunda tristeza. Nenhuma igreja das outras igrejas se associou a mim no quesito dar a receber, somente vocês. Então, eles estevem presentes com Paulo, ajudaram Paulo no campo missionário, ajudaram Paulo quando estava preso, não se esqueceu do apóstolo. O apóstolo, porque deixou a Macedônia, né, não estava mais lá, a igreja não se esqueceu porque ele não estava mais presente, mas a igreja continuava cooperando com ele. Veja, ao passo que os coríntios, irmãos, olha o que é que o texto diz, ao passo que os coríntios fecharam-lhe as mãos. 1 Corinto 9, 2, 12. Por isso que ele diz aqui que as igrejas, muitas delas não associaram-se a ele, mas Filipenses fez o oposto. Por isso, quando lemos a epístola aos Filipenses, percebemos o amor, a amizade e a grande estima que Paulo nutria com aquela igreja. Era natural, era se esperar isso mesmo. Enquanto a igreja de Corinto fechou as portas para Paulo, e é interessante, quando Paulo saiu de Corinto, quando Paulo saiu, Paulo já não era mais o apóstolo para aquela igreja. Paulo já não tinha mais autoridade sobre aquela igreja. A figura de Paulo já não era mais interessante para aquela igreja. Aquela igreja já não via Paulo como via antes, como via Paulo quando Paulo estava lá. Quando Paulo deixou a igreja passou a desprezá-lo, a vê-lo com maus olhos, a não aceitar a sua autoridade apostólica. Mas Deus sempre tem o seu alento. Deus sempre tem o seu alento e nunca deixará os seus servos sozinhos. E aí levanta essa comunidade em Filipenses para compensar a frieza, a insensibilidade da igreja de Corinto, uma igreja que esteve com Paulo em todos os momentos. Não é à toa que as expressões que Paulo utiliza para com aquela comunidade, né? Porque Paulo nutria essa alegria, esse sentimento, esse amor por aquela comunidade. Não porque ele disse, deixa bem claro aqui, não é porque por causa dos não nativos, não. É pelo amor que eles tinham. É isso, irmãos, nós não julgamos, não é o que nós recebemos, mas sim o amor que nutre, que leva as pessoas a nos ajudar. É isso que deve ser levado em consideração. Filipenses, quanto ao conteúdo, o conteúdo está no módulo de vocês. Eu vou só fazer uma leitura aqui rápida mesmo, porque já está muito grande o vídeo. Veja, saudação de Paulo, a alegria de Paulo na prisão, né? Os exemplos de abnegação, o exemplo de Cristo. Paulo vai mostrar o exemplo de Cristo, que abriu mão de tudo. Paulo, é aqui que surge a expressão prisioneiro de Cristo, que eu amo muito essa expressão. Paulo se apropria de forma muito propícia, porque ele está preso literalmente, mas ele também se sente prisioneiro, como se aquele que não tem liberdade para fazer o que quer,
para dizer onde vai, ou para onde vem, ou da onde vem, mas está no total controle de Cristo. E ele vai trazer 3 exemplos aqui: o exemplo de Cristo, o exemplo de Timóteo e o exemplo do próprio Epafrodito. Ele dá algumas admoestações, né? Na verdade, ele não dá algumas. O modo diz isso, mas ele não dá. Ele, na verdade, é como aquela vacina, aquele antídoto para que não haja o legalismo que foi muito comum nas outras igrejas, tanto na igreja de Corinto, quanto na igreja de Éfeso, na igreja de Colossos, que daqui a pouco, né, nós iremos ver. Enfim, mas que a igreja pudesse permanecer unida. E aí ele exorta a união na doutrina, a união no amor, na santidade e na comunhão. Amém, queridos? Então, logo mais estaremos falando sobre a igreja de Colossenses. Eu passaria mais tempo, sinceramente, eu abriria mão de todas as cartas, não que não seja importante as outras, o conteúdo, mas para a gente fazer uma análise dessa carta maravilhosa. A carta que é considerada a mais doce do apóstolo Paulo. E aí a gente sabe por quê. Veja, com uma breve exposição na leitura de alguns poucos textos, a gente já percebe a razão e o porquê Paulo foi tão doce, tão dócil, né? Ele foi com as outras igrejas, mas com esta principalmente, uma igreja que esteve com ele em todos os momentos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Ele já vai com 41 minutos. O nosso propósito era colocar apenas 30 minutos, mas valeu a pena.